Você provavelmente deve conhecer pessoas bem diferentes. Sabe aquela mais animada, que quando chega contagia um ambiente? Ou o que se irrita por qualquer coisa? Tem o líder nato e até aquela pessoa mais quieta, na dela. Cada um possui o seu temperamento, que são aspectos da personalidade que caracterizam o comportamento humano. Eles estão relacionados com a forma que cada um enxerga o mundo, tornando uma pessoa extrovertida ou introvertida. Mas quais são eles? Bom, existem essencialmente 4 tipos de temperamentos. Então vamos começar pelo temperamento mais notório de todos, o sanguíneo. O sanguíneo, ele tem como característica a facilidade de comunicação, de falar, né, de se colocar, ele é muito expansivo. Então é uma pessoa muitas vezes muito carismática, com facilidade de comunicação com os outros, também de liderar, porque ele consegue muito bem se impor, se colocar. Cara, às vezes eu chego com sono, mas quando eu não chego com sono, eu chego, passo na mesa de todo mundo, cumprimento, dou oi pra até quem não é do setor, eu sempre passo. Enquanto tá na gravação, enquanto tá num momento assim, é muito legal conseguir estar em contato com as pessoas, poder conversar, conseguir divertir. Cara, videozinho é minha vida, trabalhar com isso é legal demais. Mas em outro contraponto, ele é muitas vezes muito impulsivo, tem falta de atenção, então uma pessoa que muitas vezes, por ela estar sempre pensando e fazendo muita coisa, ela esquece a coisa no meio do caminho, procrastina muito, deixa as coisas pela metade. Você vai ver assim do Grêmio, a gente foi descendo um toboágua. Qual que era a pergunta mesmo? E um outro ponto negativo sobre mim, melhor não falar não, porque eu esqueci dele. Enquanto o sanguíneo é bem agitado e às vezes age sem pensar muito, esse outro temperamento é o seu oposto, o fleumático. Já o fleumático, ele é uma pessoa normalmente bem paciente, observadora, então ele é uma pessoa normalmente um pouco mais quieta, um pouco mais retraído, né? Porque ele vive muito no mundo dele, assim, nos pensamentos, nas ideias dele, então ele pensa muito antes de agir. É uma pessoa um pouco mais metódica, muitas vezes. Minha rotina de trabalho é o que eu tenho para fazer. O que eu tenho para fazer, eu faço lá todo o processo, né, de lista que eu tenho ali para fazer no dia. E aí eu vou me concentrando naquilo, depois, né, vou deixando outras coisas mais urgentes que vão surgindo e tal, mas geralmente isso eu sigo bem uma rotina mesmo. Mas, por contrapartida, o problema é que muitas vezes ele apresenta lentidão, resistência para mudanças, é muitas vezes indeciso demais, porque ele tem que pensar muito antes de decidir alguma coisa, que é o oposto de um sanguíneo. Com a rotina cansativa da semana, tem momentos que eu gostaria de ficar em casa, assistindo um filme ou então uma série legal, ou então lendo um livro e pronto, nada muito agitado. Agora existe um temperamento muito ambicioso, competitivo e que gosta de comandar. Esse é o colérico. O colérico, ele tem muita característica de liderança pela facilidade de se colocar, de se impor, de fazer com que as pessoas façam o objetivo dele, direcionar as pessoas para fazer o que ele acha necessário, o que precisa. Que é essa capacidade de enxergar um caminho e roteirizar como uma tarefa vai ser executada. Porque a galera chega cheia de ideias, né? Ah, e se a gente fizesse isso? Não, peraí, a gente vai ficar aqui até quando no devaneio? Você faz isso, você começa assim, você não sei o que, e aí a coisa sai, entendeu? Então eu descobri que eu tenho essa característica e acaba aproveitando bastante aqui no trabalho. O problema é que muitas vezes ele é muito egocêntrico. Então ele quer muitas vezes os méritos para ele, né? E de direcionar e conduzir as coisas do jeito dele. Não aceita muito que seja diferente do que o que ele quer, né? Às vezes é intolerante e impaciente. Então às vezes tem um pouco de dificuldade de lidar com opiniões contrárias, principalmente se for liderar alguém que não quer do jeito dele, ele tem dificuldade em lidar com isso. Eu tô com meu marido já há 4 anos casados, né? E essa é uma coisa até engraçada lá em casa, porque ele também é um desses que pergunta, você gosta de mandar, né? Você para de mandar em mim. Mesmo quando eu não tô mandando, ele se sente mandado e às vezes dá uns esticadinhos ali. Então a gente vai encontrando outras formas no convencimento, no carinho, passa a mãozinha no cabelo e aí a coisa sai. Mas mandar mesmo não rola lá em casa, não. Esse último temperamento pode ser bem diferente e tem a sensibilidade como sua característica marcante, o melancólico.
O melancólico, ele tem uma sensibilidade muito aflorada, né? Ele é muito detalhista. A gente vê muitos melancólicos no âmbito da arte, né? Porque ele tem essa facilidade mesmo de ver esses detalhes e ser mais introvertido. E muitas vezes é muito desconfiado, né? Eu gosto de coisas normalmente relacionadas à fantasia. Então, livros, eu gosto de escrever. Esse, na verdade, é meu maior hobby, né? Minha maior vocação. Tocar piano, ouvir música, ver filmes. Então, são coisas bem introspectivas. O problema principal é também muito o egoísmo e o pessimismo que ele tem frente às coisas. O melancólico, ele tem um olhar de ver o copo meio cheio, né? Em vez de ver ele meio cheio, na verdade ele vê meio vazio. Então, enquanto o melancólico, ele tem essa dificuldade em ver o lado bom das coisas. O olhar dele muitas vezes é direcionado para o lado negativo. Acontece alguma coisa e eu fico tipo, meu Deus, será que isso foi pra mim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Aí eu fico voltando nos passos pra saber, tipo, se pode ter sido eu ou se pode ter sido aquela pessoa. Aí eu analiso o perfil daquela pessoa pra saber se realmente foi um problema com ela, enfim. Agora que você já conhece os 4 temperamentos, saiba que é possível ter características de até 3 deles, conhecidos como temperamentos de apoio. Eles podem ser trabalhados em uma pessoa para construir relações mais saudáveis. O fato da gente entender quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, os defeitos, enfim, o fato da gente conseguir compreender quais são eles, fica mais fácil de lidar, porque depois que a gente vê, não tem como desver. O legal de quando a gente começa esse processo de autoconhecimento através dos temperamentos, a gente ganha, né? Eu falo, vem de bônus, o quê? Você começa a melhorar suas relações interpessoais. Você é sanguíneo, fleumático, colérico ou melancólico? Seja qual for o seu temperamento, entender cada um deles é importante para se autoconhecer, melhorar e usar aquilo que você tem de melhor.